Estudantes do último ano de medicina da Unicentro têm dificuldade para conseguir fazer o internato. Faltam preceptores, que são os médicos que acompanham os estudantes. Isso porque eles preferem acompanhar alunos de instituições que podem pagar pela orientação. A gente precisa de um hospital amplamente disponível para os nossos alunos. Dificuldade também para quem tem deficiência e precisa se locomover por Guarapuava. As calçadas são inadequadas, a colocação dos postes, das placas, das lixeiras, né? As lixeiras são um grande vilão, sabia? Por causa da altura, né? Dá bem na altura do rosto, né? Um hábito perigoso. Cigarros eletrônicos já somam mais de 3 milhões de usuários e atraem principalmente os jovens. Mostra coletiva reúne trabalhos de 77 artistas de Guarapuava e região na Unicentro. Meu sangue latino, seus livros, minha alma cativa. Essas e outras notícias você confere na edição de hoje do Conexão. O Conexão dessa sexta-feira, 21 de junho, começa com um alerta. A dificuldade que os alunos de medicina da Unicentro estão enfrentando para cumprir os internatos, que são os estágios, a parte mais prática do curso. Desde o ano passado, quando a primeira turma de medicina da Unicentro chegou ao quarto ano, os estudantes estão precisando ir para outras cidades da região, como Irati e Pitanga, para fazer o internato. Isso porque aqui em Guarapuava faltam vagas nos hospitais e, sobretudo, tutores. Os médicos preferem orientar os estudantes de instituições privadas, que pagam pelo trabalho. A Unicentro forma a primeira turma do curso de medicina este ano. Faltando pouco mais de 6 meses para receberem os diplomas, os estudantes têm encontrado dificuldade para acessar uma etapa indispensável na formação profissional, o internato, que é uma espécie de estágio para os futuros médicos. A falta de vaga para os estudantes de medicina da Unicentro nos hospitais de Guarapuava tem acontecido porque, de acordo com os próprios futuros médicos, as unidades de saúde têm dado prioridade para os alunos de uma instituição privada do município. Essa faculdade tem feito o pagamento dos médicos supervisores, e a Unicentro, como é uma universidade pública, não pode fazer esse repasse. Na ausência de vagas nos hospitais de Guarapuava, os estudantes de medicina da Unicentro têm cumprido o internato em unidades de saúde de cidades próximas, como Irati, Pitanga e Prudentópolis. O problema é que parte dos custos de transporte e também a estadia para esses locais precisa ser financiada pelos próprios estudantes. O Odimar está fazendo o internato em Irati. Como veio de São Paulo para cursar medicina em Guarapuava, durante o internato ele precisa pagar 2 aluguéis, o da casa em Guarapuava e a estadia temporária em Irati. Então daí eu pago já aluguel ali já desde o início do curso, né, ali perto do CDTEG, e agora mais, né, essas 2 semanas aí que a gente fica em ginecologia, depois em cirurgia são mais 2 semanas, né, então é 1 mês de aluguel em outro lugar, né. O internato é realizado nos últimos anos da graduação em medicina e é fundamental para a formação dos estudantes. Afinal, é nesse período que os estudantes podem aplicar na prática aquilo que aprenderam em sala de aula. Além de contribuir para a formação dos alunos, o internato auxilia também no atendimento à população, já que os estudantes se somam à equipe dos profissionais experientes. Quando foi anunciado, o Hospital Regional de Guarapuava tinha como objetivo ser um espaço para os estudantes de medicina do município fazerem seus estágios. Contudo, isso ainda não acontece por uma série de questões mal resolvidas entre o Estado e a administração do hospital. Enquanto nenhuma das duas partes busca a resolução do problema, os estudantes seguem sem um campo para realizar seus estágios. Faz muitos anos que ele já abriu, que já está construído, e parece que cada vez mais eles enrolam no processo de funcionamento dele, tanto de contratação de médicos, quanto de contratação de todos os funcionários, na verdade. Acaba dificultando um pouco essa parte de sempre estar um meio que, né, passando para o outro ali, a gente não sabe exatamente o que vai resolver esse problema definitivamente, sabe? Mas o que mais mostra assim, para a gente é a questão política, assim, que é uma enrolação assim, que é inexplicável. Assim. Matheus faz parte do Centro Acadêmico de Medicina da Unicentro e reforça que a busca por espaços para o estágio aqui na cidade é uma luta antiga do movimento estudantil. Em março desse ano, por exemplo, o Centro Acadêmico publicou uma nota oficial em uma rede social. O post tem como título "Quem se preocupa com a universidade pública em Guarapuava?" Questionamentos que são reforçados no texto.
Abre aspas. Quem se importa com as instituições públicas nessa regional? O quanto tem sido feito para diminuir de fato o vazio sanitário existente, já que a universidade pública, feita para servir ao povo, é deixada de lado em prol de instituições privadas? Fecha aspas. Entre os 104 comentários da publicação está o de uma aluna do curso de Medicina da Unicentro. Nele, ela diz que, abre aspas, nos esforçamos muito para entrar em uma universidade pública e estamos apenas pedindo aquilo que nos foi prometido, uma formação digna e que nos dá segurança para exercer a profissão que tanto sonhamos. Fecha aspas. A postagem foi feita depois de uma reunião aqui na Câmara de Vereadores, realizada no mês de fevereiro. Na ocasião, como mostram fotos publicadas no site da própria Unicentro, estudantes e professores do curso lotaram o plenário pedindo a aprovação do requerimento 40/2024. O documento solicita, abre aspas, a realização de um estatuto para a criação de um programa de bolsas para remunerar os serviços de preceptor/tutor nos estágios acadêmicos nas unidades de pronto atendimento, UPAs, e unidades básicas de saúde, UBSs, do município. Fecha aspas. O requerimento foi iniciativa do presidente da Câmara, Pedro Moraes, e do vereador professor Saulo. De lá para cá, nenhuma medida com resultados efetivos foi tomada. Os estudantes que fazem parte do centro acadêmico já recorreram a outras instâncias para solucionar o problema, como a Prefeitura, a Reitoria da Unicentro e a administração do Hospital São Vicente de Paula. Pelo município, a gente acabou não conseguindo nada. O que a gente conseguiu indo na Câmara de Vereadores foi atenção. A gente tem tido uma boa rede de apoio ali dentro do DEMED mesmo, e a reitoria também. A gente conseguiu algumas bolsas, não via município, só que via SET. A gente tem algumas bolsas para receber, eu acredito que elas estejam em andamento burocrático, assim. De acordo com a mensagem enviada pela Secretaria do Departamento de Medicina, a reitoria indicou que a chefia do departamento não concedesse nenhuma entrevista, porque na próxima semana haverá uma reunião com a Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná para definir novos rumos para os estágios e internados do curso de Medicina da Unicentro. A gente acha que ainda tem muita coisa para se resolver. A Santa Casa de Irati, que é onde vários alunos estão agora, é um espaço muito bom de aprendizado para eles, até por isso que o rodízio foi mantido lá. Mas o que a gente precisa é de um hospital amplamente disponível para os nossos alunos, como os outros cursos das estaduais têm, e a gente não. A Secretaria Municipal da Saúde promove, na semana que vem, a segunda edição do Simpósio Nacional HIV/AIDS aqui de Guarapuava. Este ano, o tema é Compartilhamento do Cuidado na Rede de Atenção à Saúde, e o objetivo do simpósio é integrar conhecimentos e práticas para melhorar o atendimento e a qualidade de vida das pessoas soropositivas. Para falar mais sobre esse assunto, recebemos aqui no estúdio a enfermeira do SAI, que é o Serviço de Atendimento Especializado. Aline, qual é o público-alvo e sobre o que vocês vão falar no evento? Então, tudo bem, pessoal? O público-alvo, na verdade, ele está entre a universidade, né? A gente abriu para os acadêmicos, para os profissionais de saúde atuantes na rede, né? Tanto em Guarapuava quanto em toda a 5ª Regional de Saúde também. A nossa ideia é que a gente fale mais, né, sobre o paciente com HIV, sobre a AIDS, em todos os pontos de atenção, né, que isso venha desde a academia, desde a universidade, até o paciente que é atendido, seja pelo serviço especializado ou nos outros pontos da rede. Então, ele é aberto para público geral, né. De que maneira essas discussões podem impactar positivamente a vida das pessoas HIV positivas? A ideia principal das discussões é que a gente traga para a população em geral, para os profissionais da rede, a noção de que o cuidado do paciente ele tem que ser compartilhado como qualquer outra comorbidade, né? No início dos tratamentos, os pacientes de HIV/AIDS eles eram tratados especificamente nos serviços de atendimento especializado, mas hoje esse paciente ele pode ser manejado em qualquer outro serviço da rede, né? Junto com o SAI. Então, a gente não está limitando o cuidado do paciente, porque ele transcorre outras questões da rede, né? O paciente precisa do dentista, ele precisa de consulta ginecológica, ele precisa dar outros segmentos, ele faz vacina. Então, ele é um paciente que ele vai usar o serviço como qualquer outra comorbidade, né? Hoje, o HIV tratado, ele é uma doença crônica, né? Então, a ideia é que o manejo do paciente seja feito tanto no nosso serviço, né? Com o nosso suporte, com o nosso acompanhamento especializado, mas que a gente tenha uma contrapartida com a rede de atenção em si, especificamente, né, pensando na atenção primária mesmo, né, que é a norteadora do cuidado, a porta de entrada de todos os pacientes e todos os usuários do SUS.
E o que foi discutido no ano passado, o assunto, e melhorado para desse ano? Então, ano passado foi conversado bastante, né, sobre a questão das prevenções, né, a prevenção combinada, foi falado muito sobre a medicação PrEP, sobre a PEP, né, que são medicações que nós temos no nosso serviço, mas que não devem ser limitadas apenas ao nosso serviço, né. A gente gosta de pensar assim que o que a gente entende de prevenção seja a mesma linguagem que é falada na atenção primária. Então, se eu tenho um paciente potencial lá, um usuário que pode fazer uso de PrEP, por que eu vou encaminhar ele lá para outro serviço? Ele vai se deslocar da casa dele, às vezes é longe, a disponibilidade, se esse serviço também pode ser ofertado lá, né? Então, o paciente passou por uma consulta, ele é um potencial usuário, o próprio médico da atenção primária vai fazer esse manejo, a equipe vai acompanhar, né? Que a testagem rápida, ela esteja mais próxima dos pacientes também na UBS, então que nós sejamos apoio, sejamos ponto de atendimento, mas que a rede também possa oferecer e saiba o que a gente tem, né? Que o SAI não fique isolado no seu atendimento, né? E que os outros pontos da rede não saibam as coisas que a gente pode oferecer e compartilhar o atendimento do paciente. Por que nesse momento é importante discutir o tema? A questão do compartilhamento do cuidado e a descentralização dos atendimentos no SUS, ele é uma tendência geral, né? A gente percebe assim que o paciente ele é muito melhor assistido se toda a rede faz o mesmo fluxo de atendimento para o paciente, porque às vezes o acesso do paciente vai ser muito mais tranquilo pela atenção primária, no cenário onde ele vive, né, no território onde ele está, né? Até a questão de deslocamento do paciente, né, questão de manejo, questão de principalmente quando a gente acompanha paciente HIV/AIDS, a questão de diagnóstico, né, se o paciente quer ou não expor, tem a questão de sigilo. Então, quando todo mundo conversa sobre isso, todo mundo tem essa temática em mente, fica muito mais fácil de manejar o paciente e tirar o próprio estigma, né? O estigma que a doença tem, né, ela vem das pessoas que não são da área da saúde, mas às vezes o próprio profissional tem muita dúvida, tem muito medo, né, no tratar essa doença. Então, a ideia é que a gente consiga desmistificar isso e tratar como uma doença crônica, né, que precisa de um manejo, mas que não tem nenhum segredo com relação às outras. Obrigada, Aline. Obrigado. Violeta é a cor do mês de junho e foi escolhida para marcar as ações de conscientização sobre a violência praticada contra idosos. Aqui em Guarapuava, o Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa vai promover uma mesa redonda para tratar de temas como sofrimento, abandono, agressão e discriminação na terceira idade. A atividade está marcada para a próxima terça-feira, a partir da 1h30 da tarde, no Salão Nobre da Campo Real. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através do QR Code no canto da tela. É só apontar a câmera do seu celular para acessar o formulário de inscrição. Depois do intervalo, nós vamos falar sobre as dificuldades enfrentadas por quem tem intolerância alimentar e ainda, poucos meses de uso de cigarro eletrônico já são suficientes para prejudicar a saúde. O cigarro eletrônico é proibido no Brasil. Quem importa, vende ou faz propaganda do dispositivo está infringindo uma determinação da Anvisa, que é a Agência Nacional de Saúde. Apesar disso, o consumo de vapers e pods não para de crescer. Esse aumento representa um perigo para a saúde pública e para a individual dos quase 3 milhões de usuários. O número de brasileiros que usa cigarros eletrônicos cresceu 600% entre 2018 e 2023, de acordo com o levantamento do IPEC, que é a Inteligência em Pesquisa e Consulta Estratégica. Os pods ou vapers são populares especialmente entre os jovens. Isso porque o sabor e cheiro adocicados enganam quanto os malefícios do produto. A ansiedade levou a Luísa a usar esses dispositivos. Com o passar do tempo, o consumo foi aumentando e hoje ela percebe que é dependente do cigarro eletrônico. Eu comecei a fumar por conta da ansiedade. Eu ainda não fazia tratamento medicamentoso, então eu comecei a fumar porque era um hábito que me tranquilizava e, de repente, eu não estava mais com vício no hábito, eu estava com vício na nicotina. A Luísa usa o vapor desde o início do ano. Esses 6 meses foram suficientes para ela sentir mais cansaço e falta de ar do que antes de utilizar o dispositivo. A história dela não é um caso isolado. O André precisou de apenas 3 meses para notar que a saúde não ia mais tão bem. Então, primeiro, tosse. Começou com uma tosse seca, né? Então, qualquer ambiente assim que tivesse pouca umidade me dava tosse. Então, eu percebia
que eu já comecei a perder a função de eliminação de substâncias que ficam aderidas aos cílios do trato respiratório. E com o passar dos dias eu percebi que começou a tosse ficar carregada. Embora as pesquisas sobre o uso do cigarro eletrônico ainda estejam em andamento, já é possível afirmar que os efeitos dele no organismo humano são notados de forma muito mais precoce do que os do cigarro convencional. O motivo para isso está na composição química de cada um dos dois. Os vapers, em teoria, têm menos nicotina, mas possuem mais de 80 substâncias tóxicas, e elas podem variar de acordo com o produto. O risco está em também pneumonias, né, por conta da diminuição da defesa pulmonar, da inalação dessas substâncias para a nossa via respiratória, que diminui essa defesa, e também outras doenças que também estão associadas ao cigarro, que é infarto, AVC, que é o derrame, DPOC, que é o enfisema e a bronquite crônica, e vários tipos de câncer. Apesar da popularidade dos dispositivos conhecidos como pods ou vapers, a venda desses produtos é proibida pela Anvisa desde 2009. No início deste ano, uma nova regulamentação entrou em vigor, proibindo também a propaganda e o uso dos dispositivos dentro de ambientes coletivos fechados. As leis restritivas não têm sido suficientes para coibir nem o uso e nem a venda dos pods. O Paraná lidera o ranking dos estados que mais apreendem cigarros eletrônicos no Brasil. Nos últimos 3 anos, foram confiscadas mais de 1 milhão de unidades do produto. Em âmbito local, a fiscalização compete ao PROCON, e é ao órgão que as denúncias de venda irregular devem ser encaminhadas. Então, nós estamos novamente orientando esse comércio de uma maneira educativa e preventiva, inicialmente, e, posteriormente, nós atuaremos aí, mediante fiscalização, né, com a apreensão dos produtos que forem encontrados para comercialização. A multa que pode ser aplicada, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, né, pode ser uma multa pecuniária, uma sanção de valor, né, que ela varia ali de mais ou menos R$ 700 até milhões. O Paraná não lidera mais o ranking dos estados brasileiros mais endividados. De acordo com a Federação do Comércio do Paraná, o percentual de consumidores com dívidas, que em maio do ano passado era de 94,1%, caiu para 89,4% em maio desse ano. O número em contas em atraso também diminuiu e passou de 19,3% para 13,1%. Com esses números, o Paraná agora ocupa a 3ª posição no ranking nacional de endividados, atrás de Roraima e do Espírito Santo. No Brasil, 78,8% da população está endividada. Começam na próxima segunda-feira as inscrições para o Programa de Avaliação Continuada da Unicentro. O PAC é uma modalidade de seleção alternativa ao vestibular. Todos os anos, a Unicentro reserva 10% das vagas ofertadas nos cursos de graduação para entrada pelo PAC, que é o Processo de Avaliação Continuada. Nesse tipo de seleção, as provas são realizadas de forma seriada, uma a cada ano do ensino médio. Em 2024, o teste vai ser aplicado no dia 22 de setembro. Podem participar os alunos regularmente matriculados no 1º ano do ensino médio. Quem está no 2º ou no 3º ano deve ter feito as etapas anteriores. As inscrições ficam abertas até o dia 4 de agosto e o valor da taxa de inscrição é de R$ 85 para o PAC 1 e R$ 80 para as etapas 2 e 3. A Unicentro vai conceder 90 isenções do pagamento da taxa de inscrição para o processo seletivo continuado. Esse benefício é destinado aos alunos das escolas públicas e a solicitação deve ser feita até domingo pelo protocolo online da Unicentro. Mais informações você encontra na página do PAC, no site da universidade. Além disso, todos os candidatos do PAC 3 que optarem por uma licenciatura, ou seja, um curso voltado para a formação de professores, também receberão a isenção da taxa. As dietas e os regimes, assim como os alimentos permitidos e os proibidos, mudam de tempos em tempos, seguindo uma espécie de modismo. E é por isso que em determinadas épocas, por exemplo, o ovo é amado e em outras é odiado. Até aí não tem problema. Ele só começa quando a gente passa a confundir as restrições alimentares com as dietas da moda. Isso porque a intolerância e as alergias por determinados alimentos são sérias e interferem no bem-estar de quem tem. Giovana é celíaca e descobriu a restrição alimentar ainda criança. O diagnóstico veio depois que a família notou um déficit no crescimento da menina.
Quando eu era pequena, minha mãe ela conta que eu tinha muita dificuldade, para evacuar, eu tinha muita prisão de ventre. Isso quando eu era bebezinha, né? Mas com o passar do tempo eu não apresentei mais nada. Aí a única coisa que eu tive foi mesmo o déficit de crescimento, que foi isso que a gente começou a investigar. Como Giovana, muitos brasileiros têm diagnóstico de algum tipo de restrição alimentar. De acordo com a Federação Nacional das Associações de Celíaca no Brasil, são mais de 2 milhões de pessoas com intolerância a glúten no país. Esse número é ainda maior quando a intolerância é à lactose. O laboratório Genera estima que mais da metade da população tem dificuldade para digerir esse açúcar do leite. A intolerância ao glúten, ela vem da doença celíaca. Então, o paciente celíaco, ele não pode consumir glúten de forma alguma. Por quê? Ele tem uma doença autoimune. A intolerância à lactose, ela vem da falta da enzima lactase, que é produzido lá no intestino. Quando a pessoa não tem essa enzima, a lactose ela começa a fermentar dentro do intestino por conta da falta da quebra dessa molécula, né? E isso vai causar uma inflamação intestinal, causando ali os sintomas, como distensão abdominal, diarreia, dor no estômago. João Vitor é intolerante à lactose. Por isso, nem o leite nem nenhum tipo de derivado dele, como queijos e iogurtes, fazem parte da dieta do estudante. Embora nos últimos anos a oferta de produtos para pessoas com intolerância alimentar tenha aumentado, ele ainda tem dificuldade durante as compras. Muitas das vezes que eu vou no mercado, eu tenho que ficar procurando horas nas prateleiras dos frios para ver se tem um produto zero lactose, e também eles não são baratos, são na maioria das vezes o dobro do preço. É bem complicado essa parte. Se ir ao mercado já não é fácil, fazer uma refeição fora de casa é ainda mais complicado. A maior parte dos restaurantes e lanchonetes não está preparada para atender esse público. Essa informação das pessoas mesmo, de saber dizer, se tem glúten ou não, quais são os ingredientes utilizados. Tem muitas pessoas até que elas ficam irritadas quando você pergunta, sabe? Ela tem meio que preguiça de ir lá ver os ingredientes e te falar. Tem pessoas que não, tem pessoas que realmente vão querer te ajudar. Fazer as pessoas entenderem que as restrições são doença e não modismo alimentar é a maior dificuldade da Celine. Ela é celíaca e desde criança passa por momentos delicados quando vai comer fora de casa. A maior dificuldade eu acho que é explicar a doença celíaca para outras pessoas entenderem que eu realmente não posso consumir esses alimentos, que acaba fazendo mal, porque hoje em dia os meus sintomas eles são mais aparentes. Eu acabo passando mal, tendo dor de cabeça, dores abdominais, vômitos. Então hoje em dia esses sintomas me afetam mais caso eu consuma o alimento. As pessoas às vezes acham que só um pouquinho não vai fazer mal e acaba afetando sim. A seguir, nesse fim de semana, tem mutirão para regularizar o CAD único e também as dificuldades de locomoção por Guarapuava de quem tem algum tipo de deficiência. O cadastro único é essencial para garantir que as famílias em situação de vulnerabilidade social tenham acesso aos programas sociais do governo federal. Por isso, a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, aqui de Guarapuava, vai realizar nesse sábado um mutirão para a atualização do CAD único. Sobre esse assunto, a gente conversa com a repórter Kayla Lima. Oi, Kayla! Oi, Awane. O mutirão vai ser realizado entre as 9 horas da manhã e 4 horas da tarde nos CRAS 3 e 4. Além disso, uma equipe volante também vai estar lá no CRAS do Jordão das 9 horas da manhã ao meio-dia. Aqui comigo está a coordenadora do programa Bolsa Família e do CAD único, Cristiane Merit. Cristiane, qual é o intuito dessa ação realizada aqui no município? Então, o intuito dessa ação é a atualização dos cadastros únicos do público unipessoal, aquelas famílias que se declararam que residem sozinhas, porque está tendo uma averiguação do governo federal desde o ano passado. A gente tem que colocar os documentos dessas pessoas que residem sozinhas no sistema do cadastro único e o governo federal também está fazendo as averiguações quanto à questão de renda, composição familiar, desse público. E a gente está abrindo no sábado esse mutirão para que a população possa se dirigir ao CRAS para fazer essa atualização. Às vezes acontece de terem casado
alguma mudança como situação familiar, conseguiu emprego, daí não pôde ir até o CRAS durante a semana para fazer essa atualização, a gente vai fazer esse mutirão para esse público. Também a gente vai atender o público que atualizou o cadastro há mais de 2 anos. Então, faz mais de 2 anos que não atualizou o cadastro, tem que atualizar também para não correr o risco de perder o cadastro, porque o governo, a cada 2 anos, eles fazem um batimento no cadastro e vão excluindo os cadastros desatualizados há muito tempo. Tá? O mutirão vai ser realizado, como você falou, no CRAS 3 e 4, vai ser para o público referenciado a esses CRAS e ao público do Jordão. A gente vai ter também no próximo mês de julho a mesma ação voltada para as famílias referenciadas ao CRAS 1, que fica ali na região do Charquinho, e ao CRAS 2, que é ali na região do Morro Alto. Vai ter também no distrito da Palmeirinha, no mês de julho também vai ter, a gente oportunamente vai repassar as datas também. Então, só para confirmar, quem deve realizar esse recadastramento? O cadastro, principalmente para o público unipessoal, que se declararam que residem sozinhos, e também para aquele público que não atualiza o cadastro há mais de 2 anos. E também para essa ação a gente pede para levarem a documentação pessoal de todos os que residem na casa, documentos originais, CPF e RG é obrigatório, certidão de nascimento para quem não tem RG, pode levar também título de eleitor, um talão de luz, que é o comprovante de residência, carteira de trabalho para quem trabalha registrado ou quem saiu, às vezes estava registrado, estava atualizado como estava registrado, perdeu o emprego, para a gente poder fazer essa atualização correta no cadastro. E também título de eleitor, certidão de casamento, todos os documentos pessoais de todos os que moram na mesma casa lá. E o que pode acontecer para essas pessoas caso elas não façam esse recadastramento? Bloqueio do cadastro único, porque principalmente os unipessoais, quem não fizer essas atualizações, o governo vai estar bloqueando o cadastro, bloqueando o recebimento do benefício. Muito obrigada, Cristiane. Carla Lima para o Conexão. Em julho, o mutirão de recadastramento do CAD Único vai ser realizado no CRAS 1 e 2 e contará novamente com uma equipe volante. Com isso, serão atendidas as famílias do Industrial, do Morro Alto e da Palmeirinha. Ir e vir com liberdade e sem depender de ninguém é uma prerrogativa de todo cidadão, segundo a Constituição. Porém, na prática, esse direito acaba não sendo de todos. As pessoas com deficiências físicas ou de visão, por exemplo, passam por muito sufoco ao se deslocar por Guarapuava, seja a pé ou usando o transporte público. 18 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência. A guarapuavana Jocélia faz parte desse grupo. Para ela, sair e voltar para casa todos os dias é sinônimo de perigo. Isso porque o bairro onde mora está longe de apresentar condições inclusivas de locomoção. No meu bairro precisa muito calçada. Calçada ela não tem, eu ando só no asfalto, lá na rua, correndo perigo. Mas tem que andar, porque não tem, né? A gente vai andar onde, se não tem calçada? Já onde tem calçada, elas são desniveladas, têm buracos e obstáculos. Os passeios de Guarapuava são um perigo para quem transita por eles. Um desafio em especial para as pessoas com deficiência, como o Márcio. Eu não sinto segurança em lugar nenhum. Uma porque as calçadas são inadequadas, a colocação dos postes, das placas, das lixeiras, né? As lixeiras são um grande vilão, sabia? Por causa da altura, né? Dá bem na altura do rosto, né? Ou na região do peito. Todos esses obstáculos não deveriam ser uma preocupação, justamente porque eles não deveriam existir. Isso porque a Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência, em vigor desde 2015, determina o chamado Desenho Universal, uma normatização para garantir a segurança de todos que transitam pelas cidades. Um marco importante para a arquitetura é uma norma da ABNT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a 9050.
A 9050 é a norma que define quais são os parâmetros que devem ser utilizados, seguidos para todos os projetos de arquitetura no Brasil, quanto o acesso, o desenho universal e a acessibilidade universal. A Lei de Inclusão das Pessoas com Deficiência não é o único mecanismo para assegurar o direito de ir e vir de todos os cidadãos brasileiros. Desde 1988, a Constituição também garante o direito à mobilidade e ao transporte coletivo, independente da condição física da pessoa. Aqui em Guarapuava, porém, muitas vezes o benefício é esquecido. A Jocélia, por exemplo, já foi deixada no ponto de ônibus mais de uma vez. Agora está dando muito problema nos ônibus, às vezes não consegue levar a gente, quando a gente está esperando o ônibus no ponto, eles não conseguem, porque estragou a rampa. E quem consegue chegar aqui, no Terminal da Fonte, ainda enfrenta outros problemas. Para os deficientes visuais, faltam elementos de orientação, como o piso tátil e a sonoridade. Sim, no terminal não tem piso tátil, não tem nada que sinalize para a gente estar pegando o ônibus. Aí, se não tiver alguém para estar informando o qual ônibus, a gente pega o errado, né? A Prefeitura de Guarapuava, através da Secretaria de Comunicação, afirmou que a construção das calçadas é uma obrigação dos donos de imóveis. Essas obras devem seguir normas técnicas que estão estabelecidas no Código de Obras do município de Guarapuava e só são liberadas depois da aprovação pela Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo. Já a Pérola do Oeste, empresa responsável pelo transporte público de Guarapuava, afirmou que 100% da frota conta com acessibilidade. Guarapuava, esse ano, vai estar representada por 4 grupos no Festival de Danças de Joinville, que é considerado pelo Guinness o maior do mundo, e no FIH2, que é o maior festival de danças urbanas da América Latina. Para poder viajar, os grupos precisam de dinheiro e, por isso, vão promover na próxima terça-feira uma apresentação conjunta ao Teatro Municipal. Sobre esse assunto, nós conversamos com a repórter Amanda Borges. Oi, Amanda! Oi, Vitor! O espetáculo Sincronia vai reunir os coletivos de dança Movement, MS Crew e Atitude, além da Escola de Danças Romani. Aqui eu converso com a Gabriela Oliveira, que faz parte do coletivo Movement e é uma das organizadoras do espetáculo. Gabriela, o que o público de Guarapuava pode esperar do Sincronia? Eu acho que o público tem que vir com uma expectativa bem boa, porque nós temos uma diversidade de estilos muito grande, né? A junção desses grupos é uma coisa inédita em Guarapuava, né? Muito se conhece de um, de outro, mas eu acho que dificilmente o povo está acostumado a ver tudo isso num só lugar. E da participação de Guarapuava nos festivais e fora, Gabriela, o que o público que vai assistir pode esperar? Olha, que a dança é forte em Guarapuava não é segredo, né? Então nós estamos levando esse trabalho, que é de muita qualidade, para fora. E o mais legal é que nós daqui temos essas novas referências para trazer novos trabalhos para Guarapuava. E qual que é a importância dessa participação para os grupos e para a cultura de Guarapuava? Olha, como eu falei, para nós, né, é muito legal estar nesses movimentos, conhecer novas pessoas, novos estilos, ter esse contato, essas novas referências, para que a gente possa aumentar a qualidade, né, e continuar fazendo a dança, que tem uma força muito grande e está movimentando muito a vida dessas pessoas. Como que esses festivais de fora vão acontecer? Eles vão acontecer em julho, o FH2, né, que as meninas vão no primeiro final de semana de julho, e o Festival de Joinville, que é o maior festival de danças do mundo, acontecem nas 2 próximas semanas de julho. Muito obrigada, Gabriela. E agora, para a gente ter uma noção do que o público vai assistir aqui no Sincronia e nos festivais, a Gabriela vai dar uma palhinha, vai dançar um pouquinho para a gente.
espetáculo Sincronia é na terça-feira, a partir das 7h30 da noite, aqui no Teatro Municipal. O valor do ingresso é R$ 30. Amanda Borges para o Jornal Conexão. – 77 artistas de Guarapuava e região estão participando da Mostra Coletiva Arte ao Quadrado. Organizada pela Diretoria de Cultura da Unicentro, a exposição pode ser conferida gratuitamente no Campus Santa Cruz. Mais de 120 trabalhos integram a exposição Arte ao Quadrado. Meu sangue latino, minha alma cativa. A mostra já é tradição na universidade, que promove uma edição por ano desde 2016. Entre as obras expostas estão aquarelas, fotografias, bordados, maquetes e produções audiovisuais. A única regra é ter 12 centímetros ou 12 segundos. Quando você propõe para o artista uma produção no 12x12, ele tem que mudar totalmente a sua lógica de criação. O tema da mostra desse ano, Subjetividades, Harmonia e Dissonância, atraiu a atenção de 77 artistas de Guarapuava e região. Como é um evento que já se consagrou no nosso calendário universitário, ele existe desde 2016, as pessoas já ligam para a gente, olha, quando vai abrir o edital para o Arte ao Quadrado? Para os artistas, a mostra coletiva é uma excelente oportunidade de apresentar os trabalhos que desenvolvem. A Marine, por exemplo, que é escritora e fotógrafa, é uma participante recorrente da Arte ao Quadrado. Todo mundo pode mostrar a sua singularidade e a sua essência em arte. E o que me motiva sempre é poder mostrar a arte de diversas formas. Edson é outro artista que está expondo na Arte ao Quadrado. Traz visibilidade para as obras da gente, né? Durante o ano eu vou escrevendo algumas ideias que eu tenho, eu pego e escrevo no papel, daí quando eu tenho Arte ao Quadrado eu pego aquela lista e vou ver mais ou menos o que se enquadra, né, com o tema, né? A Mostra Arte ao Quadrado pode ser visitada gratuitamente até o dia 26 de julho no Centro de Exposições da PROEC, que fica no campus Santa Cruz da Unicentro. A edição de hoje do Conexão termina por aqui. Essa é uma produção dos estudantes do 3º ano do curso de jornalismo da Unicentro na disciplina de Telejornal Laboratório. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima, um bom final de semana para você.